Josias Pereira, tá comigo, querido? Sim, tô por aqui, Di. Gostou da nossa telinha aí? Você viu quantos, né? E assim, Gostei. ao longo dos anos, isso é só para mostrar que o que está acontecendo agora, né, Josi? A gente já viu, né, vários torcedores já viram, as pessoas que acompanham o futebol já viram, não só no Cruzeiro, como na história mesmo, né? Do futebol e representativo, não é aqui, é na Europa, é em qualquer lugar. Você tem esses jogadores que fazem parte de uma história, até vem. Mas acaba não acontecendo nada. E lembrando, obviamente, que o Dudu foi revelado pelo Cruzeiro, mas não foi aqui que ele apresentou o melhor futebol da vida dele, né? Que foi apresentado aí no Palmeiras e na sua história. Mas você lembrou de todos eles aí e a forma como eles chegaram? Porque o Josias, ele pode não ter idade, que você é um menino. Mas a história faz parte da vida dele, né, Josi? Exatamente, Di. São nomes aí que marcaram, né, de uma forma que o torcedor, passagens relâmpagos, né? O caso do Rivaldo mesmo é um caso muito emblemático, né? Até o Rivaldo hoje ele participa como embaixador, né, de plataformas de jogos online e tal. E ele fala muito sobre o futebol brasileiro em si. E ele comenta as situações dos clubes brasileiros, né? E o Rivaldo realmente não conseguiu ter trazer esta influência que ele sempre teve no futebol internacional, no futebol europeu, especialmente nesse retorno ao Brasil. Para mim, talvez uma das situações mais frustrantes do Cruzeiro, né? Sim, além do Edmundo também, porque realmente o Edmundo, até o Lélio falou aí, né, da história e tal, o próprio Edmundo, ele admite isso, né? Ele já admitiu isso várias vezes aí, da paixão dele pelo Vasco e do que ele fez naquele jogo. Então, assim, realmente é algo que ficou marcado negativamente para o torcedor do Cruzeiro. E o caso do Dudu tem várias implicações, né? Como vocês vão acabar entrando aí também depois no noticiário do Atlético, que é possível que ele vá mesmo para o Atlético e tal. Existe essa possibilidade, né? Até o Lélio trouxe também isso aí, eu vi recentemente no Barba, Cabelo e Bigode. E o problema do Dudu é que a gente lembra, né? Até fiz uma coluna recente agora, falando justamente sobre essa situação que é muito peculiar, né? Primeiro, um jogador de 33 anos apresentar uma imaturidade como o Dudu, que já tinha deixado claro, quando ele chegou aqui no Cruzeiro, questionamentos em relação a não atuar com o Abel Ferreira, né? Ele disse, isso era coisa do treinador, eu estava preparado, ou seja, ele já dava sinais ali de que não aceitava muito essa situação. Mas no Palmeiras ele aceitava porque era uma coisa ali que não tinha mais o que fazer, né? Ele ia ficando lá e tal, até que a Leila no ano passado, quando rolou aquela situação toda do Cruzeiro, a Leila foi muito direta, tem que se lembrar disso, né? Ela disse que não ia ficar com o Dudu mais, que o Dudu podia até cumprir o contrato dele, mas o ciclo dele tinha encerrado no Palmeiras. E aí ele viu que não tinha mais como, o Abel não estava o colocando mais, veio para o Cruzeiro. E aí teve mais um problema relacionado a essa questão de não aceitar a suplência. Ele é um jogador que, a meu ver, é um jogador de muita técnica, de qualidade, mas é peculiar um jogador de 33 anos continuar numa forma tão imatura assim, de não entender que muitas vezes ele não é a figura certa para aquele momento no time. E ontem o Gabigol com 28 anos, que parece que o Gabigol também já tem 35, né? Não tem, e todo mundo fala do Gabigol como se fosse um veteraníssimo no futebol brasileiro. Né? Apesar de tudo, né, que ele já viveu, mostra essa rodagem dele dentro do Flamengo, tudo aquilo que ele conquistou no Flamengo. Mas o Gabigol ontem deu uma prova também de maturidade, falando, vai ter muita rotatividade no elenco, mas eu estou aqui preparado e tal, mostrando que ele está ali comprometido com o grupo. E o Dudu não mostrou isso. E a outra face da questão do Dudu é exatamente quem o contratou para o Cruzeiro, né? Porque houve uma insistência de trazer esse jogador, que na minha opinião, inclusive coloco isso na coluna, um prejuízo bilionário de um jogador que nem deveria ter vindo para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro soltou uma nota o ano passado, a gente se lembra muito bem. O Cruzeiro falou sobre hombridade, o Cruzeiro falou sobre o caráter, falou que não, que só aceitaria aqui quem realmente estivesse comprometido com o Cruzeiro. E o Cruzeiro novamente embarcou nessa história de Dudu. E aí deu o que deu.
Quem garantiria, né, no final do ano, que o Dudu não faria mais uma das suas peripécias como jogador de futebol atuando nos bastidores? Deu no que deu, o Cruzeiro agora tem um prejuízo milionário, mesmo que tenha sido um prejuízo aí contido, né, porque poderia ser muito maior. Um ponto negativo, né, esse contrato que foi feito com o Dudu é um absurdo também, né? Um jogador de 33 anos. 60 milhões de 2 milhões de reais. Muita isso, coisa, é uma coisa inacreditável. Ô, Josias. Quem que vai pagar isso no Dudu? Sim, Léo. Um abraço pra você aqui. Realmente eu também não entendi qual o motivo de se colocar uma multa rescisória para um jogador que não é do clube e que estava alugando passe para o Cruzeiro. Eu também, com sinceridade, eu não entendi, não. Para mim era só né? Tchau e benção, valeu, vamos aqui, acabou o acordo, vou embora. Mas tinha uma multa. Isso também me deixou assim, pô, empresário é bom mesmo, né? Soube amarrar bem o contrato, né, Josias? E onde será que ele ia, né, Lélio? Muito bem, né? E Josias, onde será que ele ia que precisava colocar essa multa de 60 milhões? Isso que eu não entendi, porque a multa, né, normalmente, óbvio que ela tem a ver com salário e tudo mais, e aí a gente faz os cálculos do salário, né, e por isso que a gente acaba chegando ali, né, pelo percentual e tudo mais. Mas não sei onde é que ele ia, que essa multa precisava ser tão alta desse jeito, né, e da forma como foi. Então, na verdade, o que o Cruzeiro fez foi tentar diminuir ao máximo o prejuízo que já tem. Esse prejuízo já aconteceu. Por mais que a Maria Gabriela daqui a pouco vai voltar novamente lá da Toca da Raposa, ela que está ao vivo, o Cruzeiro não falou os números, né? Mas os números mais ou menos da apuração são 15 milhões de reais pelo restante do contrato dele que iria até o final do ano, né? Gente, 15 milhões de reais. É um prejuízo enorme que o Cruzeiro tentou ao máximo dentro dessa multa, né, de 60 milhões, é essa que a gente não entendeu, tentou diminuir o prejuízo que ele já tem, porque o prejuízo já aconteceu. O prejuízo não foi só do futebol, o prejuízo foi financeiro também. O prejuízo foi de hierarquia, o prejuízo foi de que o Cruzeiro tivesse que mostrar para todo mundo, exemplificar, né, que o futebol é feito de coletivo, né, assim, porque eles são muito novinhos, eles não entendem isso ainda, mas vão aprender que o futebol é coletivo, que no futebol tem que ter respeito um pelo outro, que no futebol as pessoas, os jogadores, né, a comissão técnica e tudo mais, elas têm uma obrigação com o clube, né? Então o prejuízo foi de vários lados, de várias histórias que aconteceram e que para mim o único prejudicado nisso tudo mesmo foi o torcedor cruzeirense, né, Josias? Exatamente, Gê. É um prejuízo que agora a gente fica aí na pergunta, né? Quem vai arcar com isso, obviamente, é o Pedro Lourenço, que vai ter que desembolsar esse valor aí, pagando de forma parcelada. Mas o que eu coloco na coluna também hoje é o seguinte: qualquer empresa do Brasil hoje, onde um funcionário dá um prejuízo desse, ele é desligado da empresa. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita no departamento de futebol do Cruzeiro. É algo que eu venho colocando na tecla aí há muito tempo, né? Já em várias colunas falando sobre essa questão muito fragilizada do departamento de futebol do Cruzeiro. Não sei quem vai responder por isso. Possivelmente o Alexandre Matos, que já tinha feito esse contato lá na primeira negociação e trouxe o Dudu para o Cruzeiro depois, no final do ano. Mas, assim, a pessoa que deu esse prejuízo pro Pedrinho, ela tem que arcar, seja de uma forma de desligamento, pelo menos no meu entendimento é assim, porque senão vai continuar nisso. O Pedrinho vai continuar rasgando dinheiro no Cruzeiro assim, de uma forma tão explícita. O jogador não funcionou aqui, vamos pagar 15 milhões aí e deixar por isso mesmo. Outro vem aqui e vamos pagar mais 16 milhões no próprio jogador Peralta, que está no Atlético Paranaense e não joga. Beleza, pagamos 16 milhões, mas e aí? Vai continuar fazendo isso direto, sem ter uma responsabilização do departamento de futebol do Cruzeiro pelos atos que estão sendo cometidos de forma errônea dentro do clube? É uma coisa que o Cruzeiro precisa rapidamente ajustar para evitar com que novas
negociações erradas aconteçam. E fora isso, analisar muito bem, independentemente do nome que vier, a figura desse profissional, desse perfil do jogador que virá para o Cruzeiro. Porque, assim, tem que analisar várias situações, né? O problema do Dudu, pra mim, era muito claro, tio. Eu fiz até uma coluna no ano passado sobre isso, né? Volta o cão arrependido à toca da raposa. É uma coisa, assim, impressionante o que foi feito, né? Pela administração do Cruzeiro, em ter colocado o jogador, beleza, um jogador de qualidade e tal, que poderia ter se arrependido, mas o Pedro Lourenço também eu vou contar aqui nos dedos já, quantas vezes ele já se arrependeu por situações do Cruzeiro. Olha, ele se arrependeu com o Fernando Diniz, né? Ele deixou isso claro. Ele se arrependeu aí com o Dudu agora, mais uma frustração que ele teve, né? Ele vai se arrependendo aí com as questões do departamento de futebol, que ele já disse que quando o Jardim chegou aqui, o Jardim falou, mas cadê o relatório dos emprestados do Cruzeiro? Não tinha relatório, ninguém sabia como esses jogadores estavam atuando. Isso. Então, assim, é mais um arrependimento também. Ele também já disse que, inclusive para nós aqui do Tempo, né? Ele já disse, né, na entrevista que foi feita para você e tal, que ele se arrependeu de contratações que foram feitas, ou seja, ele vai continuar se arrependendo direto, sendo que o problema está em quem está administrando esse departamento de futebol. Então é algo que fica aí para questionamento no Cruzeiro, porque essas situações não podem mais ser repetidas, e que bom que ele trouxe o Leonardo Jardim, que é capaz de identificar esses problemas e conter também essas situações. Vamos ver também, né, se o treinador vai continuar com essa moral toda. Eu espero que continue, porque o time já está jogando melhor, já está tendo atuações melhores, e é até muito ruim, né, de ontem o Cruzeiro fez uma boa partida, e agora a gente está aqui comentando situações de erros do departamento de futebol. É verdade, nós mostramos agora mesmo aí, vocês viram a matéria do Josias, ou a coluna do Josias, que está no tempo.com.br, onde você acompanha o Josias com as suas opiniões e tudo mais. Obrigada demais pela participação, viu, querido? Tomara que as coisas se ajeitem de uma melhor forma, e que o Cruzeiro de agora em diante consiga andar e fazer, né, com que a sua equipe chegue onde se pretende chegar dentro do planejamento e daquilo que foi traçado pelo Leonardo Jardim, pelo seu treinador, que me parece que agora tá lá em cima. Agora, tá lá em cima, tem cobrança também. Então, né, que as coisas se ajeitem da melhor forma para que o Cruzeiro possa seguir a sua temporada, e o seu torcedor também, né, que já tá lotando Mineirão para o jogo do Cruzeiro e Flamengo. A gente vai falar sobre isso já já, e que, ou seja, tem aí o apoio, me parece, até nessa demonstração, o apoio aí à diretoria, ao Leonardo Jardim e a essa equipe que fica. Não é isso, Josi? Obrigada, viu? É isso mesmo, Di. Um abraço pra você, um abraço pro Lélio. Ontem até estive lá no Minas acompanhando a classificação, né, do Minas aí, as quartas de final do NBB. Varremos o Mogi, né? O Mogi é um time que... o Mogi é um time muito frágil, né, Lélio? Acho que não tinha muita cacife para bater de frente ali com o Minas. Agora aguardar mesmo. Acredito que o Vasco, né, deve ser o adversário do Minas aí nas quartas de final. O time prosseguindo, é a esperança de título do Minas nesta temporada, né? Já que o vôlei, né, não conseguiu aí chegar às finais, o basquete, quem sabe, podendo chegar a uma final do NBB, que seria muito importante, tentando buscar o título. Lélio, um abraço também para você e para Di, um ótimo final de semana para todos. Pelo menos o basquete do Minas é uma alegria, porque o nosso Lakers, hein, Josias? Falei que o Davis não devia ter saído do time. É isso aí, mas um abraço. Valeu, foi pé quente, agora vamos esperar o Vasco, que deu um couro na gente no primeiro turno, né? Só pra lembrar, vai ser jogo duro também. Verdade. Com certeza, valeu aí, gente.